Nenhum de nós ignora a importância de Paulo de Tarso para o desenvolvimento do cristianismo no mundo. Se nós temos uma percepção do cristianismo divulgado sobre a região mais ocidental do que o Oriente Médio, alguém que tenha se deslocado no sentido de trazer a mensagem cristã para a região da Europa, principalmente, nós devemos isso a uma pessoa, não a duas. Um homem foi capaz de transformar a história do cristianismo. Um homem que era um homem como nós, com as nossas mesmas dificuldades, com as nossas mesmas limitações humanas, com os mesmos dramas que muitos de nós atravessamos, mas que, em função de um propósito, de um desejo aceso dentro de sua alma, de realizar uma tarefa incansável de divulgação da mensagem cristã, Paulo de Tarso transformou-se no maior divulgador que o cristianismo possuiu até os dias de hoje. Conhecido como o bandeirante do evangelho, tomou a mensagem cristã e espalhou sobre a face do planeta. Quando nós observamos suas vitórias, suas conquistas espirituais, a capacidade que ele conseguiu encontrar em termos de divulgação e de crescimento espiritual, nós temos uma tendência de achar que Paulo tinha algumas condições diferentes das nossas. Mas não é assim que a gente vai perceber quando nós nos debruçamos sobre a história do cristianismo nascente. Nós todos sabemos que antes de Paulo de Tarso ser conhecido como o grande divulgador, ele teve um período anterior no qual ele se notabilizou por ser o primeiro grande perseguidor do cristianismo nascente. A obra Paulo e Estevão, psicografada por Francisco Cândido Xavier e de autoria de Emmanuel, nos traz os bastidores do livro Atos dos Apóstolos, narrando passagens que o livro não registrou, o livro de Atos, mas que são fundamentais para um entendimento mais objetivo daquilo que teria acontecido com Saulo de Tarso, até que ele, convertendo-se em cristão, abandonasse esse nome para começar a ser conhecido como Paulo, o apóstolo dos gentios. Narra a obra Paulo e Estevão que Saulo, ainda na condição de doutor da lei, ele possuía uma noiva chamada Abigail, que havia se perdido de seu irmão chamado Gesiel. O que Abigail não sabia é que seu irmão havia se tornado cristão e mudado o nome para Estevão. Estevão, ao mesmo tempo que era o irmão de sua noiva, convertera-se em virtude de ser cristão no seu maior inimigo. Então, Saulo fica dividido, porque Estevão para Abigail é seu grande irmão, mas para ele, Estevão é o inimigo. Só que ela não sabe que ele mudou de nome. Ela o chama de Gesiel. E ele fala para ela de Estevão, seu inimigo, sem que se soubesse que os dois são a mesma pessoa. Em função das perseguições que ele promove na igreja cristã, ele consegue cartas para o martírio de Estevão, que acontece dentro das proximidades do Templo de Jerusalém, onde ele é sacrificado pelo apedrejamento, e Abigail, para não assistir ao massacre, decide chegar apenas no final. E encontra Estevão, que na verdade para ela era seu irmão Gesiel, agonizando e proferindo palavras de perdão ao seu algoz. É uma cena extremamente surpreendente, porque Saulo não imaginava que o seu considerado inimigo pudesse ter uma condição espiritual de perdoá-lo.
Isso o deixa profundamente perturbado e ele então decide, em função das culpas e dos dramas que acontecem, se afastar de Abigail. Ele decide não permanecer próximo dela em virtude dos conflitos que surgiram pelo fato dela ser irmã daquele que era o seu grande desafeto. Ele se afasta dela, ainda que se fosse noivo, e meses mais tarde ele a procura e já encontra Abigail numa condição de tuberculose bastante avançada e havia se tornado cristã. Revoltado com a circunstância da conversão de sua própria noiva por aquele mesmo carpinteiro que, segundo ele, o perseguia, ele procura descobrir quem a havia convertido ao cristianismo. E ao saber que era um homem que morava na cidade de Damasco, capital da Síria, ele consegue cartas do templo para ir até Damasco para prender Ananias, o conversor de Abigail. Quando ele se planeja para fazer isso, Abigail também desencarna. Então ele, que perdera de um lado o seu maior inimigo, perde em seguida sua noiva. Os dois desencarnam. E Saulo, sozinho, parte para a cidade de Damasco com o objetivo de prender Ananias. Durante a viagem, próximo a Damasco, quando ele se aproxima da cidade, ele tem uma visão extraordinária do Cristo, que se apresenta a ele e num diálogo extraordinário, bem registrado tanto no livro de Atos dos Apóstolos, como na obra Paulo e Estevão, Saulo vai abandonar as suas convicções e mergulhar num processo de profunda reflexão sobre todas as verdades que até então ele havia estabelecido para ele. Era muito difícil para o doutor da lei despir-se de todos os conceitos judaicos com os quais ele se cobriu durante a vida inteira para absorver uma nova doutrina profundamente diferente daquilo que ele sabia. Então, para promover o trabalho de transformação, ele se recolhe por 3 anos no deserto de Palmira, para ali então fazer uma revisão de valores. E na companhia de um casal, Áquila e Prisca, ele permanece recolhido, repensando, revisando valores, até que depois desse período ele volta para recomeçar a sua vida como cristão. Cheio de conflitos, cheio de dúvidas, amargurado pelas suas culpas, com o peso das perseguições que realizou, com a perda do amor de Abigail, com a dificuldade de caminhar com a ideia de que ele teria sido o responsável pelo martírio de Estevão, considerando todas as dores que ele teria tido e tudo que ele praticou, o tempo que ele perdeu na condição de perseguidor cristão, ele, movido por todos esses sentimentos, procura a igreja de Jerusalém para pedir desculpas por tudo que fez. Num primeiro movimento, ele nem é aceito pelos cristãos, porque acham que ele está, na verdade, tentando se fingir de transformado. Mas, nas tentativas subsequentes, ele consegue se aproximar da igreja cristã, ainda que com razoáveis desconfianças, mas ele é admitido como alguém que talvez tivesse realmente se transformado. Ele está vivendo momentos de profunda angústia, porque ele ainda não sabe o que o espera no futuro. Ele não sabe que papel está reservado para ele dentro do cristianismo. Até esse momento, quem é ele? Ele se lê como o perseguidor que havia acabado de descobrir que estava enganado. E ele está fazendo a revisão profunda dos seus valores, ainda com uma série de impulsividades, com um conjunto bastante significativo de conflitos. Ele decide recomeçar a sua vida. Por onde? Voltando à cidade onde ele nasceu. Ele decide voltar a Tarso, reencontrar com seu pai Isaque, para falar o que havia acontecido com ele e ter a possibilidade de que, através desse encontro, ele pudesse explicar para o pai o que estava acontecendo, porque ele não poderia mais ser doutor da lei, ele teria que encontrar uma forma de viver.
uma estratégia de sobrevivência, que depois ele vai encontrar no tear como tecelão essa condição, ele procura o pai. E o pai o recebe pessimamente. O pai não o aceita como cristão. O pai o rejeita. O pai o humilha, destrói tudo dentro dele. E ele ainda, no processo de mudança interior, sofre amargamente a rejeição de seu pai, que lhe atira uma bolsa com moedas e o expulsa de casa, dizendo que ele o esquecesse, porque ele não era mais considerado filho daquela família. Saulo, nesse momento, está num ponto extremamente crítico de sua vida espiritual, porque ele fez um movimento muito forte na direção do judaísmo. Ele se encharcou dos conceitos judaicos. E, de repente, ele confronta tudo isso com o cristianismo. E aí ele se despe de tudo do judaísmo que ele conhecia para se cobrir com as verdades cristãs, mas elas ainda não estavam maduras dentro dele. E ao encontrar essa experiência, Saulo experimenta uma dor muito profunda, como ele nunca ainda havia experimentado, de desalento, de desencanto, de dores, porque, na verdade, ele ainda não conseguia agasalhar dentro de si de maneira serena as verdades do cristianismo que ele acabara de se converter. Então, os 3 anos ainda teriam sido poucos para que Saulo efetivamente pudesse entender uma nova proposta de vida. Cansado, exausto de tantos sentimentos dolorosos, Saulo de Tarso, que a partir da sua conversão abandona o nome de Saulo e adota um outro nome, o de Paulo. Ele agora não mais Saulo, mas Paulo, decide agasalhar-se por entre as pedras, porque o pai não havia lhe dado guarida, e dormindo por entre as pedras, ele dorme, deita para descansar. E durante esse momento de descanso, ele vai viver uma experiência que mudaria a sua vida para sempre. A experiência que ele vai viver nessa oportunidade vai transformar a história de Saulo de Tarso. Paulo, o apóstolo, vai nascer verdadeiramente a partir do sonho que ele teria nessa noite. Que sonho foi esse, Rafael? O que foi que Paulo de Tarso, o grande missionário do cristianismo, o apóstolo dos gentios, teve para que transformasse tão profundamente a sua vida? Quando ele já estava lá na caverna, depois de receber a recusa do seu pai, depois de ser tratado de uma forma bem severa, ele que tinha pelo seu pai a esperança da acolhida, ele vai para aquela caverna, nos arredores de Tarso, num lugar chamado Taurus, e deita sua cabeça na pedra e adormece. Quando então ele vê Estevão, o Gesiel que se transforma em Estevão, e vê Abigail. E naquele sonho que ele depois narra, que tinha ido ao 7º céu, era o desdobramento do seu corpo espiritual, ele começa a conversar com Estevão. Porque, veja, ele estava acabrunhado, porque desde a sua conversão, ele tinha recebido um tanto quanto de negativas. Foram a negativa daqueles que estavam na pregação que ele fez em Jerusalém, foi a negativa dos próprios homens do caminho que, num primeiro momento, mas será que ele mudou mesmo? Será que ele, que era o nosso perseguidor, agora ele está a nosso favor? Depois a negativa do seu pai, as dificuldades econômicas, a dificuldade para começar a servir Jesus, quando Estevão vem e lhe reforça o caráter. Mas é da sua noiva, aquela que ele queria desposar, ter filhos, aquela que ele sonhou ter ao seu lado, que ele recebe 4 conselhos. E esses conselhos são conselhos que valem para Saulo, que se fez Paulo, mas valem para cada um de nós, não é mesmo, Elahá? Porque Abigail diz para ele: Paulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Ela, quando fala isso para Paulo,
ele está arrasado, ele está destruído, porque a negativa do pai acabou com ele. Ele está, como se poderia dizer assim, desnorteado. E quando ela aparece no sonho, que ele me diz assim, me dá uma diretriz, me diz o que eu posso fazer. Qual a proposta que você me dá do que eu devo fazer para que eu consiga encontrar os desígnios do Cristo? E não tem outro. O desígnio é exatamente esse: amar. A chave que liberta a criatura humana. A chave que oferece para nós a possibilidade de nós sermos efetivamente espíritos livres é nós conseguirmos efetivamente garantir em nós o exercício do amor. Para Paulo de Tarso, esse amor que ela está se referindo é um amor no sentido da tarefa, de se entregar à tarefa do cristianismo e tal. Só que para nós, a gente não vai fazer uma tarefa dessa ordem, dessa magnitude no planeta. Então, o amor que a gente tem para pensar é o amor na nossa dimensão. Tudo bem, nós não seremos apóstolos da humanidade, mas para nós que nesse momento estamos em frangalhos diante das nossas vidas, que estamos indagando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Me dá uma diretriz. Eu olho para minha família, tá uma bagaceira. Ninguém mais está se entendendo, eu não tenho mais paciência com ninguém. Eu estou perdendo as pessoas, eu estou me perdendo, eu estou me acabando, e eu estou sentindo que a minha família está escapando por entre meus dedos. E aí eu digo, meu Deus, me dá uma diretriz. E a diretriz que vem é essa. Para o nosso mundo particular, ama. Faça um exercício de amar. No sentido da gente procurar estar mais perto das pessoas que a vida nos concedeu na condição de parentes. Não faz muito sentido que nós tenhamos que conviver com pessoas que a gente não precise desenvolver o amor. Não é lógico isso. Porque se a família foi constituída, esses são aqueles que a gente deveria ter o primeiro exercício, que é o exercício de você desenvolver o amor por elas. Então, a gente está em família para quê? Para que a gente procure, tanto quanto seja possível, exercer o amor. O problema é que a gente se esforça pouco, a gente faz pouquinho. A gente tem muito dentro, mas entrega pouco. A gente sabe muito, é capaz de amar muito, mas não sei por que a gente ama pouco. A gente exercita pouco o amor demais que a gente possui. Então, o primeiro convite que serve para Paulo, serve para o nosso mundo mais restrito, é para o nosso ambiente familiar. O que é que eu faço com meu pai, que eu não tenho paciência? O que é que eu faço com minha mãe, com minha irmã, com meu filho, com minha esposa, até com minha sogra? O que é que eu faço com essas pessoas que eu tenho dificuldade de relacionamento? Experimente o amor. Experimente o amor, porque o objetivo não é que, na verdade, você vai salvar o outro, mas nós precisamos nos salvar da nossa indiferença, da nossa agressividade, da nossa violência, da nossa incapacidade de sentirmos o outro em plenitude perto de nós. Então, o grande chamamento nesse momento para Paulo é: ama de maneira intensa a tarefa que você tem para fazer. E para nós, olha para a tua casa e faz um esforço para tentar vencer a mágoa, o desamor, a dificuldade. Te aproxima das pessoas. Faz um exercício um pouco mais, vai além do dever. O dever vai até aqui, vai um pouquinho mais, entrega mais, faz, quebra o gelo das coisas, porque as pessoas, todas têm vontade de ser felizes. Não faz sentido que a gente esteja numa família e nós, com o conhecimento espírita, não entreguemos aos outros tudo aquilo que a gente sabe. Porque quando ela diz que a chave para que a gente acesse essa felicidade é o amor, a gente assim, mas eu não tenho condição de amar, eu tenho uma dificuldade muito grande com meu pai, eu não consigo nem tocar meu pai, eu não consigo nem chegar perto dele, a voz dele me irrita, eu não consigo me aproximar.
Quando nós não conseguimos fazer esse movimento, como que eu vou amar? Se a solução é amar, então eu estou perdido, porque eu não tenho como fazer isso, eu não tenho grandeza para amar pessoas difíceis que estão comigo. Então, a segunda orientação, o segundo verbo, é a estratégia para que se consiga ganhar o amor. Esse trabalha pode ser interpretado no sentido de exercita, meu filho. Se exercite nisso. Porque hoje você, de repente, tem uma dificuldade imensa com um filho. Nossa, meu filho ou minha filha, não consigo abraçar, não consigo conversar, é irritante. Qual é a solução? A solução é amar, mas eu não consigo. Então, trabalhe isso. Exercite esse sentimento. Eu hoje vivo uma relação que esgarçou com o meu cônjuge. Nós estamos praticamente separados. Mas eu não gostaria que assim estivesse. Porque às vezes as coisas estão tão esgarçadas que é muito difícil resgatar. Às vezes a gente até já separou. Mas tem vezes que a gente está vivendo um momento de crise, mas o nosso objetivo nem é que aquilo termine. A gente tem tanta vontade de que as coisas deem certo, mas elas não dão. E então, qual é a solução para isso? É o exercício das virtudes. Que a gente exercite isso, que a gente faça um trabalho de aproximação. Então, existe uma parte do Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus, que é até bem interessante nesse sentido. Vamos puxar como se fosse o nosso familiar, o nosso inimigo. Eu sei que ele não é, mas é só para a gente fazer um paralelo. Diz Jesus: amai os vossos inimigos, ou seja, ama a pessoa que não gosta de você. Mas como que eu vou fazer isso? Ele dá 3 estratégias. Primeira, fazei bem aos que vos aborrecem. Então, fazer bem ao que nos aborrece é fazer atos bons para quem nos tem atos maus. Então, fazer o bem para quem nos aborrece. Você tem um familiar complicado? Então, você começa a fazer coisas para ele em casa. Olha, eu fiz para você. Ah, eu vi teu sapato ali, eu engraxei, lavei teu tênis. Fazer pequenas gentilezas para a gente ir tirando as distâncias que a gente possui, se antecipando naquilo que o outro precisa. Fazer bem ao que nos aborrece é você aproveitar as janelas que a vida dá para fazer alguma coisa de positivo pelo outro. Mas isso é só a primeira estratégia. Aí a segunda: bendizei os que vos maldizem. Fala bem de quem fala mal. Já não é mais por atos. Eu não consigo fazer uma coisa boa, porque se eu fritar um ovo para ele, vai dizer: está envenenado esse ovo? Está fritando ovo para mim por quê? Então não dá para fazer o bem. Então você desce, você vai para uma segunda camada. Fala bem de quem fala mal. Para de falar mal da pessoa dentro de casa que você tem dificuldade. Não fale mais mal dela. Ela fala mal, você fala bem. Ela fala mal, você fala bem. Você evita de dar o reforço do círculo vicioso. Então, o trabalha é esse exercício que a gente tem que fazer para conseguir vencer isso. E a terceira camada, já que por atos não deu, nem por palavras não deu, vamos para a terceira camada, que é pelo pensamento. Diz o Cristo: orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Então, para os que vos perseguem com atos, para o que vos calunia com palavras, ore por eles. Então, aí está um plano de ação para a gente tentar exercitar, trabalhar o amor dentro de casa, dando sentido a tudo aquilo que a gente conhece. Assim como o segundo verbo que fala para a gente trabalha, significa exercita essa virtude, o espera pode ser interpretado como persevera. O espera não é de você ficar sentado. Não, vou sentar aqui, vou esperar, que uma hora isso vai acontecer. Porque você está trabalhando sem desistir. Então, não desista. Não desista das pessoas. Não desistir dos outros. O que a gente tem nessa frase é: ama a pessoa. Mas como que eu vou conseguir? Exercita o amor. Mas e se eu não estiver vendo o resultado? Não desiste do outro. Porque quando a gente desiste de uma outra pessoa, no fundo, nós estamos desistindo de nós mesmos.
Porque quando eu faço um movimento na expectativa de que o outro me seja grato, eu, no fundo, quero ser reconhecido pelo bem que eu faço. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, há uma mensagem chamada Benefícios Pagos com a Ingratidão. E nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, a resposta, ao feito uma pergunta, né? O que dizer daqueles que deixam de fazer o bem porque não se sentem reconhecidos pelo bem que fazem? A resposta é um pouquinho longa, mas dentro dela tem um pedaço que diz o seguinte: aqueles que você presta benefício e que aparentemente não vê o fruto do seu esforço, você não deve desistir. Porque quando a gente desiste de alguém, esse alguém que você desistiu, depois vai dizer assim, no mundo espiritual: eu dei errado na vida, mas sabe por quê? Meu pai desistiu de mim. Minha mãe desistiu de mim. Então, eu sou errado mesmo. Mas quando você não desiste do outro e você continua apostando da recuperação dele, dizendo para ele: eu acredito em você, eu faço isso porque eu sei que você vai dar certo, você tem condição. Às vezes a gente tem um filho que é usuário de droga, aí você diz: meu filho, eu desço no inferno se for preciso, mas eu busco você quantas vezes for preciso, porque eu amo você. Você é meu filho e você nunca vai deixar de ser meu filho. Eu busco você onde for. Então, quando a gente faz esse tipo de atividade, o outro pode aparentemente não receber o benefício. Puxa, não recebeu nada, porque você investiu uma vida inteira na criatura e o cara desencarnou parecido com o que era. É como Lívia, no livro Há 2000 anos, investe em Públio a vida inteira e ela desencarna, ele mexeu muito pouquinho, mexeu pouquinho. Ela só iria ver as mudanças depois da desencarnação dela. No final da existência, aquilo teria mexido com ele, mas ela não enxerga, ela persevera, ela ama, trabalha nesse propósito e espera na perseverança a mudança dele. Então, assim também nós. Quando a pessoa desencarna, que chega no mundo espiritual, que ele se dá conta do tanto que ele recebeu e do tão pouco que ele deu, esse sentimento de ingratidão é mola propulsora do progresso dele. E ele se sente constrangido a mudar. Então, veja, desistir do outro é desacelerar o progresso dele e dizer que nós temos limite e que o nosso amor é condicional. Não pode ser. Nós temos que nos esforçar de maneira permanente em cima de tudo isso. Se a primeira pergunta foi: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail respondeu: ama. A segunda pergunta: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Abigail respondeu: trabalha. A terceira pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Até que chega na última pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Olha o que Abigail está trazendo para cada um de nós. Nós que recebemos a indiferença das pessoas, mas, sobretudo, nós que somos indiferentes com as pessoas. Eu acho muito interessante essa ressignificação do perdão na linguagem espírita. Porque é muito comum as pessoas acharem que o perdão retira a culpa do agressor. Como se fosse assim: eu não posso perdoá-lo porque o que ele fez é imperdoável. Como se perdoar limpasse a culpa do outro. Perdoar não tira a culpa da pessoa porque o mal está dentro de nós. Perdoar, na verdade, promove o processo de desconexão da vítima com seu algoz. Se eu não perdoo, eu estou vinculando a minha história a dele. Eu trago esta pessoa dentro de mim. Eu arrasto como se fosse um cadáver comigo para onde eu vou. Uma história de mágoa, uma história de ódio, é uma história que eu carrego dentro de mim pela minha vida inteira, às vezes, e não me dou conta das consequências que o não perdão traz para a criatura humana. Uma leitura atenciosa daquilo que a literatura espírita nos apresenta dá para perceber que o perdão
ele possui 6 consequências para nós. Existem 6 consequências se eu não perdoo. A primeira delas é a menorzinha de todas, essa pequenininha. A menor delas, a mais facilzinha, é o problema físico. Você ganha uma doença, você ganha uma diabetes, um problema de pressão alta, um AVC, uma confusão louca com o físico. Você adoece fisicamente. Isso é um problema. Mas de todos, ainda é o menor. Os problemas físicos. Segunda consequência do não perdão. Você se torna uma pessoa antipática de conviver. Ninguém gosta de conviver com pessoas que carregam mágoa e ódio. Porque a pessoa vira e mexe, ela volta naquela mesma história, ela volta na história, ela volta na história. Ela não consegue caminhar, ela vive relembrando as mesmas histórias, ela repisa aquele conteúdo, ela repisa aquela coisa. Ela se torna chata e tem a tendência de ficar sozinha. Porque as pessoas não gostam de conviver com pessoas amargas. A gente fica amargo. Isso é ruim. Terceira consequência. A gente, quando tem mágoa, quando tem ódio, nós relembramos tanto a história que a gente viveu, que eu não consigo viver o hoje. Eu vivo mais o passado do que o agora. Os dias se passam e eu não enxergo o que está acontecendo comigo. Os dias vão acontecendo e eu não me dou conta. Digo, nossa, já acabou o dia, já acabou o mês, já acabou o ano. Por quê? Porque eu continuo remoendo as mesmas histórias. Meus filhos crescem, vêm os netos, e eu ainda estou vendo as histórias do passado, e eu não consegui estar presente de corpo e alma no casamento de um filho, porque na hora que o filho estava casando, eu estava lembrando da minha história com o meu ex-marido, então eu acabo não vivendo as histórias, porque eu não vivo o presente, eu não saboreio a vida perde o sabor. Quarta consequência, ganha-se uma obsessão terrível, porque os companheiros espirituais se aproximam de nós, potencializam o ódio, potencializam a mágoa, fazem com que a gente tenha uma dificuldade imensa de se libertar e vive quadros de perturbação muito profunda, seja pela identidade de ideias, seja porque são inimigos dele ou nosso, que utilizam esse mecanismo para nos perturbar. Essas são as 4. Aí tem a quinta, que é bem diferente das outras 4. As 4 estão aqui, ó. Essa é bem diferente, a quinta. Significa que, se a gente não perdoar, numa próxima existência, esse companheiro que a gente tanto fala pode renascer pertinho de nós, na condição de um familiar. Ele vai nascer na nossa família. Então, você vai ter a sua família e, no meio dela, aquele indivíduo que é o problema, que você não resolveu, que renasce agora para você chamar de pai, chamar de irmão, chamar de filho, de filha, de mãe, exatamente porque é o calo da sua vida mal resolvido que, pelos vínculos do desamor, acabaram aportando dentro do seu lar. Então, a quinta consequência é a pessoa ter dentro da sua família esse companheiro que é o seu desafeto do passado. Mas eu disse que eram 6, está faltando a última. A última ainda é pior do que a quinta, que a quinta já é difícil, a sexta é pior. Ao invés dele nascer na sua família, é você que vai nascer na família dele. Que aí você vai sozinho para lá, sem os seus amores e seus afetos. Por que é ele que tem que vir para a sua? Às vezes, somos nós que nos deslocamos de dentro do nosso seio de afeto para renascermos no meio daquele que a gente tanto odeia. Portanto, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Que beleza essas falas de Abigail, hein? Puxa vida, Rafael. Essa é uma síntese maravilhosa do que a gente fazer, tanto no cristianismo como nos nossos lares, para que a gente consiga ter felicidade no futuro, né? Com certeza. Muitas pessoas querem um roteiro para a felicidade e querem encontrar fora esse roteiro. Mas eu acho que Abigail trouxe para cada um de nós os passos da felicidade. Amar, trabalhar, esperar e perdoar, sem que exista uma sequência entre eles, porque são compromissos nossos que a gente, em os adotando na vida, a gente com certeza vai encontrar com o Cristo interno. E encontrando o Mestre amado, o tipo mais perfeito
que Deus nos mandou como guia e modelo, com certeza nós encontramos a alegria de viver.